Fala, meu irmão. E aí, Felipe, tudo tranquilo? Beleza? Graças a Deus, e com você? Graças a Deus, tudo bem. Felipe, se por um acaso o som da televisão aqui do lado estiver atrapalhando, você me dá um toque, por Beleza? favor. Não tá Porque aqui tranquilo. tá na hora das novelas e eu não posso me Eu indispor sei. com a patroa e com a Claro que filhona, não. não. Tá bom? Eu sei disso. Não, tá tranquilo. Mas tá tudo certo. O som aqui também tá bom. Tá excelente. Show de bola. Vamos começar falando um pouquinho desse teu apelido. Como é que é isso aí? Esse apelido vem desde de criança. Hoje em dia eu tô com 44 anos. Aham. E no início da década de 80, eu sou de Belo Horizonte, mais precisamente do bairro Santa Maria, e na rua onde meus pais moravam tinha uma quadra de futsal. E eu vivia nessa quadra, início da década de 80, 82, 81, 83, só o Flamengo estava em evidência no futebol nacional, no auge, né? E eu vivia com a camisa 10 do Flamengo, ou com a camisa amarela, que era do goleiro da época, o Raul. E na rua eu era o melhorzinho da turminha lá, e o pessoal começou a associar Zico, Ziquinho. Fui pro futsal, virou Zico, mas lá no meu bairro ainda só me conhece como Ziquinho. E ficou. Hoje em dia eu falo que meu nome é Zico e meu apelido é Rodrigo. Mas é assim mesmo. O apelido Mas pega, substitui o nome. foi assim que começou. É de lá que vem o apelido. Uhum. Exemplo sou eu também. A maioria me chama de Zambótica, sobrenome, e às vezes quando me chamam de Felipe, eu já não sei quem é Felipe, vamos dizer assim. Bacana, Zambote. Estamos prestigiados, cheio de treinador, de coach aí, que são referências, já foram aí no Rio, como o professor Malafaia, o Davi, que está aqui na França, professor Silvio Rocha, lá na Itália. Um abraço para essa turma toda aí prestigiando. Um dos meus melhores treinadores que eu tive na minha adolescência no Olímpico, professor Luiz Ricardo, Cadinho. Um abraço para todo mundo aí. Mas se tiver pergunta também, pode mandar aí. Vamos botar para quebrar aqui. Vamos polemizar. Outro dia, a minha live foi com o Davi. Pô, a gente foi demais. Eu tanto que conhece, né? Já. Além de ser uma pessoa fora de série, o conhecimento, a experiência dele é demais. Tenho uma amizade muito bacana com ele. Demais. Ô Zico, me fala um pouquinho aí como é que tá essa pandemia aí, como é que tá a situação de vocês aí? Aqui na Europa, na Bélgica, nós estamos confinados desde o dia 12 de março. Uhum. Então hoje está fazendo 43 dias. O governo, num primeiro momento, a gente ficaria confinado até o dia 5 de abril, prorrogado até o dia 15, até o dia 19 de abril, e agora foi prorrogado até o dia 3 de maio. Tudo parado. Só os serviços essenciais, como supermercado, posto de gasolina, correio, que a gente pode utilizar, mesmo assim com algumas regras. Então, no supermercado só pode ir uma pessoa, não pode ir duas pessoas da mesma família, tem que guardar uma certa distância. E o número de óbitos aqui, ele está muito instável. Então, de internações também. Então, tem dia que aumenta, tem dia que cai. Hoje, por exemplo, diminuiu. Teve uma semana para trás, 10 dias, nós tivemos muitos óbitos, principalmente nos asilos. E isso fez com que essa quantidade de pessoas mais idosas subisse o número, aumentasse o número. Então, se não me engano, nós passamos de 4 mil óbitos aqui já. A minha esposa está corrigindo, passamos de 5 mil, infelizmente, mas o pico das internações do óbito ele já passou. Então a tendência agora é diminuir se continuarmos com essas conselhos, com essas obrigações que o governo nos impôs, que é ficar em casa.
Pô, caraca, 5 mil. 5 mil, infelizmente. Infelizmente. Ô, Zico, como você já adiantou, tu é mineiro, né? Assim como eu. Fala um pouquinho do começo da sua carreira como atleta pra gente, pra quem tá chegando aí na live aí. Sou mineiro de Belo Horizonte, do bairro Santa Maria. Comecei minha carreira passando por todas as categorias, não todas, mas comecei bem cedo, aos 10 anos. Na época era pré-mirim, no Cruzeiro, em Belo Horizonte. Depois passei pelo Olímpico Clube, um clube tradicional em Belo Horizonte. A Associação Atlética Promove em Belo Horizonte até o Infanto. Depois passei pelo Minas. Numa primeira passagem, eu tive 3 passagens pelo Minas Tênis Clube. Essa primeira foi em 92, Infanto e Juvenil. E participei já pela primeira vez, fiz parte de alguns jogos da categoria adulta. Depois passei pelo Olímpico. Voltei para o Olímpico, Taça Brasil Juvenil, inclusive, em Santos. Depois fui para uma equipe profissional. Foi o meu primeiro contrato onde eu recebia. Foi uma equipe que chamava Arsenal Texaco, em Belo Horizonte também. Foi uma das participantes da primeira Liga Nacional, em 96. Fiquei lá até 96, retornei para o Minas com um treinador carioca, Ney Pereira. Fiquei no Minas até demais, sabe tudo. Nossa, uma pessoa fora de série também, além de ser um excelente treinador. E nessa época eu entrei para a faculdade. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou licenciado, tenho a licenciatura e o bacharelado. Entrei na faculdade em 95. E aí, em 96, fui convocado para uma seleção brasileira universitária com o professor Batata, lá de São Paulo. Fomos campeões mundiais. O torneio aconteceu na Finlândia. No jogo final, nós ganhamos da Rússia no Golden Goal, na morte súbita. E depois, em 98, devido às obrigações da faculdade, eu tive que optar por não ser mais profissional do futsal. E aí, nessa transição, eu joguei em algumas equipes da Grande Belo Horizonte, como Congonhas, como Nova Serrana, e do interior de Minas também, de Filadélfia, de Governador Valadares, foi onde eu conheci minha esposa. Em 2001, eu voltei estava em Nova Serrana e apareceu novamente uma oportunidade, um convite para vir para o exterior, para a Bélgica. Em 96, logo após o Mundial, eu tinha tido alguns convites, mas meu pai, sou filho único, meu pai militar, meu pai disse que eu não iria sair enquanto eu não tivesse um diploma. Na época eu fiquei chateado, mas foi a decisão mais certa. E aí, desde 2001, estou aqui na Bélgica, passei por várias equipes, como Kika, Charleroi, Antuérpia, Action 21, Châtellerault, como jogador, seleção belga, fui naturalizado em 2008, então fui atleta da seleção belga de 2008 a 2010. Depois de 2010 eu tive uma proposta para participar, para fazer parte da comissão técnica da seleção belga, e aí eu optei por preferir ser da comissão do que continuar como jogador. E minha carreira se encerrou em 2013, vamos dizer, só como treinador. Depois ainda ajudava, às vezes, como jogador-treinador nas equipes. E foi assim que aconteceu minha trajetória como jogador no futsal. Então, até aproveitando essa pegada aí, falou da seleção belga, te perguntar como é que foi essa experiência, como é que foi esse contato de estar, né, às vezes sonhando com a seleção brasileira e ter a oportunidade de defender uma outra camisa que não a do seu país. Mas, primeiro, foi uma honra.
vestir a camisa da seleção brasileira, mesmo que tenha sido título universitário. Vestir a camisa já é uma conquista. Quando você veste ainda, você consegue um título mundial. Então foi uma honra, uma alegria imensa. Já tinha tido a oportunidade, não a oportunidade, mas eu fiquei numa lista de espera para uma seleção de novos em 1994. Na época, o treinador era o Tacão, mas não teve nenhuma desistência. Eu fiquei só na lista de espera. E depois, em 2008, surgiu a oportunidade de defender a seleção belga, e eu tive a mesma honra e o mesmo orgulho quando eu tive defendendo a seleção brasileira. Foi muito marcante que minha primeira convocação, meu primeiro jogo foi inclusive no Brasil, no Grande Prix de 2007 em Jaraguá do Sul, Brusque e a outra cidade que aconteceu, Joinville. E numa dessas partidas eu joguei contra o Brasil. Na terceira partida da fase, foi muito emocionante estar jogando para uma seleção que me acolheu, um país que me acolheu tão bem e que me acolhe ainda tão bem, no meu país de origem, contra a seleção do país que eu vivi. Então foi um momento muito especial na minha carreira. E aqui passou super bem, fui super bem acolhido, bem respeitado com a seleção belga, tanto é que depois recebi um convite para fazer parte da comissão, onde fiquei de 2010 até 2016. Pô, sensacional, caraca. Sensacional. Ô Zico, e como é que foi essa transição sua de atleta para treinador? Tu teve, vamos dizer, uma dificuldade de falar, caraca, eu queria estar ali jogando. Talvez se eu estivesse ali dentro de quadra, poderia ter feito assim. Passou isso pela sua cabeça? Como é que foi? Na verdade, ela foi bem progressiva, né? Porque desde muito cedo eu já me aventurava nessa carreira de treinador. Então, em 1991, o clube que eu jogava, o Promove, ele começou com umas escolinhas. E eles me propuseram que eu trabalhasse com crianças menores. Inclusive, eu gosto de ressaltar o Hugo, que hoje trabalha no Tubarão, ele fazia parte dessa escolinha. Então, eu fui o primeiro treinador do Hugo Veloso. Caraca. E depois nós jogamos juntos em 2003 no Minas novamente. E aí depois, mesmo que inconscientemente eu não tinha nenhuma embasamento teórico nem metodológico para ser um treinador, mas eu fazia copiava e colava. E depois aconteceu em algumas categorias de base, e quando eu entrei na faculdade, todo mundo que passa pela educação física e gosta de futebol deve ter passado por isso também. Fui ser treinador de escolinhas, de equipes escolares e também com algumas experiências em clubes. Chegando na Bélgica, passei por esse mesmo caminho. Então comecei com os sub-11, sub-13, e em 2007, 2008, 2009 eu tive a chance de ser treinador do juvenil, do sub-21 aqui, e conquistamos o bicampeonato belga. E isso, como eu ainda era treinador, em 2010 eu comecei a participar da comissão técnica da seleção. Então era muito engraçado, porque eu ainda estava jogando. Então os jogos aqui acontecem no sábado, na sexta-feira. Então na sexta-feira à noite eu era companheiro de equipe de alguns, era adversário de outros atletas, e no sábado de manhã eu era o treinador dessas pessoas. Inclusive entrou um atleta meu aí agora, me chamando de Zico Mister, Omar. Fenômeno, é o rei da internet, dos gols que ele fazem aqui. E aí, essa transição foi passo a passo. Então, depois que eu tive essas experiências juvenil, quando eu assumi uma equipe aqui na Bélgica que chamava Lomel, eu fui jogador e treinador. E foi a sua primeira equipe como treinador? Como treinador foi a equipe de Lomel, exatamente.
Infelizmente, essa experiência não durou muito tempo, porque faltou dinheiro no clube, 3 meses, e depois eu tive uma mesma experiência numa outra equipe que chamava Maicars. Eu estava em último, e eu me entrava somente vamos dizer, nas estratégias. Então era para um corner que eu achava que eu podia ajudar, numa falta, no goleiro linha. E surtiu algum resultado que conseguimos. O objetivo era se salvar. E no ano seguinte, o Morlão-E foi menos ainda. Eu entrava, mas com uma participação bem pequena. Eram equipes que não eram protagonistas do campeonato, eram equipes que jogavam para se manter, e aí nessas equipes me permitia ter esse papel, essa dupla face de jogador e treinador. Depois aconteceu que eu fui para uma equipe que jogava não para cair, mas para se manter no playoff, e aí a situação mudou, eu preferi optar por ficar só como treinador. Já estava beirando os 40 anos, o corpo, mesmo que a vontade queria, o corpo já estava falando, ó, já não dá mais. Eu fui ter 3 lesões graves, muito tarde, graças a Deus. Tive duas cirurgias, 2 lesões do ligamento cruzado, no mesmo joelho, num período de 1 ano. E logo depois eu voltei a jogar e tive uma lesão no tornozelo, que eu quebrei, fraturei a tíbia, então foram mais 8 meses. E depois que eu parei, foi bem tranquilo. Não tenho nem vontade de jogar peladão, não tenho. Acabou. Tenho medo. Hoje em dia eu tenho até medo de entrar para brincar de futebol, de futsal. Fui correr. Não, certo, tá certo. Foi assim que aconteceu, mas foi bem tranquila a transição de jogador para treinador. Até pelo fato de ir aos poucos, né? Tu fazendo a transição aos poucos te ajudou bastante, né? Exatamente. Aproveitando até a deixa, vamos dizer, tu tem alguma dica para dar para quem está começando, que só quer ser treinador, que não passa pelo ser jogador, para depois vir a ser treinador? Tu tem alguma dica para deixar aí para a rapaziada? Acho que não só como treinador, mas com tudo na vida é estudo, né? Estudo, não achar que já sabe tudo, sempre estar se informando, sempre estar se capacitando, porque o que é verdade hoje, amanhã já não é mais verdade. E tem vários caminhos, não tem o certo e o errado, tem o que você acredita. Sim. Tem o que eu acredito, e você tem que ser fiel a seus princípios, seus conceitos, suas crenças. Acho que isso é o mais importante para quem está começando. Mas eu nunca joguei. Temos vários exemplos aí. Eu vi um amigo nosso que acabou de entrar aí, referência, professor Peri, lá do Minas. Ontem ele estava participando de uma live. Parece não. Ele disse que nunca foi jogador. Então está aí um grande exemplo. Ele citou o Ferretti. Ferretti nunca foi também jogador, e são referências. Para mim, pelo menos, são referências no futsal. Então tá aí, acho que não tem muito segredo, é estudar, é se capacitar, é não achar que é o suficiente e sempre procurando tá por dentro do que está acontecendo. Top demais, top. Ô Zilton, me fala um pouquinho da característica não só da competição aí na Bélgica, do nível do campeonato, mas também do humano do trabalho aí. Como é que... Gente, a minha pergunta está começando a... Bom, primeiro o campeonato que o futsal belga, desde que eu cheguei aqui, ele sempre foi amador. Então, sempre tendo uma ou 2 equipes, no máximo, que eram e são profissionais, a grande maioria são amadores. Amadores que eu digo, tem gente que até dá risada, literalmente amador. Hoje em dia eu estou numa equipe que joga os primeiros lugares da competição, mas é amadora. Ela treina 2 vezes por semana, 1h30 de quadra. Toda segunda-feira e toda quarta-feira. Então não mudou muito. Teve época que teve algumas equipes
que eram profissionais. Hoje em dia tem uma equipe profissional, desse craque aí que acabou de entrar, rei das lives também, Patias. Daqui uns dias ele vai trazer uma surpresa aí na live dele, ele já me prometeu. Ai, que beleza. E desde sempre tá assim, desde o início dos anos 2000. Uma hora teve o Kickers, que foi a equipe que eu joguei, a minha primeira equipe estava aqui, o Action 21, depois teve o Action 21 e o Morlanway, e ultimamente só tem uma equipe que é o Alegói, que é profissional. Então, isso faz com que a competição também não tenha tanto protagonismo nas ligas europeias. Então, hoje em dia, a Liga Belga é uma equipe, uma liga bem coadjuvante, que, infelizmente, eu não vejo uma melhora na liga aqui num curto, médio prazo, não. Infelizmente, espero que eu esteja errado, mas eu não vejo. Sim. Vamos dizer, acaba que nem os jogadores de fora também acabam se interessando muito em ir para aí por causa disso. Também o material humano ajudaria muito também nesse contexto. Eu tenho para mim que o desenvolvimento, a gente só progride, se desenvolve quando tem intercâmbios. E hoje em dia, aqui, infelizmente, a Bélgica tem muito pouco intercâmbio no sentido de atletas e de formadores, de treinadores. Como eu disse, a única equipe que investe aqui ainda é a equipe de Goi, que tem vários estrangeiros, mas fora isso, as equipes não investem. Acho que financeiramente hoje em dia não tem condições de investir ainda. Então, por isso que eu sou muito pessimista com relação a uma melhora a curto e médio prazo aqui no cenário do futsal belga. Entendi. Então, até por ter poucos treinos, né, 1h30, igual você falou, como é que prioriza isso aí? Parte tática, parte física, como é que funciona isso? Hoje é jogada ensaiada, a gente só vai fazer isso, como é que funciona isso aí? Não é fácil não, né? Tipo, se vira nos 30, né? Mas eu vou falar da minha vivência. Eu levo uma vantagem muito grande aqui por estar aqui há 19 anos e conhecer a competição e conhecer os jogadores. Então, a minha equipe, eu conheço todos. Ou eu joguei com, ou eu fui treinador deles na seleção. Então, a gente tenta minimizar os problemas. Minha equipe, nessa temporada, ela era a característica, antes de entrar nessa característica do jogador belga, eles são muito técnicos, são muito habilidosos. 1 contra 1 aqui é muito forte. Por quê? A Bélgica é um país que teve colônias na África. Então, muitas das pessoas que vivem aqui são de origem árabe, marroquina, turco, e esse pessoal, eles são muito habilidosos. Então, a gente priorizou na nossa equipe a parte ofensiva. Dei um padrão legal da parte defensiva, mas a prioridade foi sempre o ataque. Deu certo. Fomos um ataque mais positivo da competição, fizemos quase 150 gols e tomamos pouco. Mas assim, eu fazia o meu ciclo, eram microciclos semanais, muito em função do que não aconteceu na última partida, o que a gente poderia melhorar, do que basicamente um planejamento essa semana. Eu vou trabalhar mais na segunda, mas vou dar prioridade à transição, ou na parte da tarde, né, vai ser a parte física. Não, foi muito em cima da necessidade imediata que a gente estava tendo no momento. Parte física, para você ter uma ideia, nós acrescentamos o preparador físico, foi só na segunda metade do campeonato, foi em janeiro. E mesmo assim ele tinha uma vez por semana que ele tinha 45 minutos.
Só que o trabalho dele não foi para melhorar a condição física, foi principalmente na prevenção de lesões, e conseguimos o resultado. O trabalho que ele fez com que a gente não tivesse lesão, mesmo que uma vez por semana e alguns programas de treinamento para os jogadores fazerem em casa, que eu não acredito que eles fizeram, conhecendo os jogadores, não são profissionais, têm uma higiene de vida que não nos condiz com a realidade, com o que a gente gostaria que fosse, mas surtiu o efeito que nós não tivemos lesões a partir do momento que ele chegou. Entendi. E os jogos aí, uma vez por semana, como é que é? Não. Com relação ao calendário, a organização é muito, muito boa. Então, em dezembro, no começo da temporada, só um minuto, abaixa para mim, por favor, Nicole. Só um pouquinho. No começo da temporada, em julho mais ou menos, a gente já tem um calendário completo. Então, os jogos acontecem a partir de setembro e vai até junho, até final de maio. Os jogos acontecem uma vez por semana, todas as equipes no mesmo horário, que são às sextas-feiras, às 21h15, 21h30, com exceção quando tem jogo de Copa, que aí você pode coincidir de jogar 2 vezes na semana. Mas, basicamente, durante o ano todo, os jogos acontecem uma vez por semana, à sexta-feira. Óbvio. Como é que foi para você ser campeão, mesmo não tendo uma final, não chegando ao final do campeonato? Como é que foi isso, um entendimento aí dentro do clube e da federação aí também? Como é que foi? Na verdade, a gente preparou nossa temporada o tempo todo para chegar aos playoffs. Sabíamos que ia ser muito difícil, visto que temos grandes concorrentes aqui, e num playoff tudo pode acontecer. Não éramos os favoritos no papel, e foi uma surpresa agradável, vamos dizer, de se ter tornado campeão, mas ao mesmo tempo triste, porque nós que somos salonistas, somos esportistas, a gente quer jogar, quer competir dentro da quadra. Por motivos maiores que hoje em dia a gente sabe que está cada vez mais delicado essa situação que nós estamos vivendo, a federação aqui tomou uma decisão de terminar a competição e declarar a nossa equipe campeã. Então, foi um motivo de alegria, mas ao mesmo tempo de tristeza, porque 20 pessoas às vezes estão comemorando um título, enquanto não sei quantos milhões de pessoas estão numa situação complicada, perdendo vida ou tendo alguém próximo com algum sintoma de doença. Tanto é que não teve nem comemoração, não está previsto comemoração. E que eu deixo bem claro aqui que a decisão que a federação tomou não foi para o futsal, foi uma decisão para o futebol, para os esportes amadores da Bélgica. Então isso engloba não só o futsal aqui é visto como um esporte amador, mas como algumas categorias, algumas divisões do futebol belga também, a partir da 3ª divisão, que também é considerado como amador. Então foi algumas modalidades do futebol que tiveram essa mesma decisão, não foi só o futsal. Entendi. Ô Zico, como atleta ainda jogando, qual foi o melhor jogador que você enfrentou e qual foi o cara que tu olhava assim e falava, caraca, eu vou pegar ele, falar que não tem como hoje. Isso no Brasil, aqui ou no geral? Ainda como no geral, ainda como atleta ainda. Bom, no geral eu dei muito azar, que eu sou da geração do Falcão, Lenísio, Vinícius, dessa turma aí, né? Então o Falcão é um desses grandes
jogadores que eu tive o prazer e o desprazer de enfrentá-lo. Lenise também eu achava que era complicado de marcar, mas o Lenise foi muito mais quando eu joguei contra ele aqui. No Brasil a gente jogou algumas vezes contra, mas quando eu peguei ele pelo kicker, ele estava no El Poço Múrcia, era complicado. E quando eu cheguei aqui na Bélgica, tinha um certo Edwin Grunels, que é um holandês que fez história no futsal europeu e principalmente belga. Esse aí era embaçado demais, era negócio de tomar, era 3 canetas pro jogo, não era só eu. O cara era impossível, o cara era um biotipo já no final de carreira dele, gordinho, que você fala, esse cara não vai ter condição de fazer nada, e fazia. Esse aí foi um dos aqui na Bélgica não tive um outro igual era ele. Eu acho que muita gente daqui da Bélgica concorda comigo e partilha desse jogador também. Deixa eu ver, pessoal. Tá. Só que a gente estava falando de não jogar mais, entendeu? A Flávia perguntou se nem no campo mais. Essa é a tia Flavinha, é da família da minha esposa, adoro ela. No City Marquinhos tem que jogar, ué. Porque lá depois tem Gatorade, depois da partida à vontade, então tem que jogar. Pode, né? Lá eu jogo, Flávio. Um beijo pra você, viu, Flavinha? Pra Duda, pra Raquel, pra todo mundo aí. Rei da Bélgica. Quem tá falando isso? O Lucas. O Lucas é um amigo lá de Belo Horizonte. Nós fizemos a licença da CBF. Há pouco tempo atrás eu comecei a migrar pro futebol de campo. E tem alguns amigos aí, entre ele o Lucas lá de Contagem, entrou o Bruno, Rei lá de Piracicaba. A galera muito bacana. Os meninos mais jovens do que eu que vão daqui a pouco vão estar em evidência no futebol brasileiro aí. Eu ia até te perguntar isso, as questões das licenças, né? Você me falou no WhatsApp ainda. É a mesma coisa que no Brasil, você tem que ter licença na beira de campo, né? No futsal, você diz? No futsal, na verdade, é ideia da federação desde quando eu cheguei aqui em 2001. A ser obrigado aos treinadores terem essa diploma, essa licença pela Federação Belga. Então, logo que eu cheguei aqui, eu cheguei em 2001, eu fiz o curso de treinador e iniciador pela Federação Belga aqui. Foram 2 anos de curso, 2003, 2004, e concluímos o curso. Então, até 2006, aconteceu esse curso. A federação disponibilizava esse curso, mas não é UEFA. É um curso da federação. Até então não existia as licenças UEFA-B para o futsal. E a partir de 2006, ela não disponibiliza mais esses cursos para os treinadores, até o início desse ano. E esse ano eles voltaram a oferecer esse curso, mas só na língua holandesa. Não sei se o pessoal que está nos acompanhando sabe, mas aqui a Bélgica ela é dividida em parte holandesa e parte francesa. E tanto a língua francesa quanto a língua holandesa, o idioma, eles são considerados oficiais, mas o alemão, uma parte bem pequena. Então eles oferecem na parte holandesa, mas não oferecem na parte francesa. Então eu tenho para mim que essa obrigação ela não vai ser tão levada a sério por um longo tempo, porque você não tem como exigir se você não oferece. Verdade. Então, tá no papel, mas não tá valendo de nada por enquanto, não. Infelizmente. Fernandão, um abraço, meu amigo. Fernandão, ex-treinador, craque. Seleção espanhola entrou por aí também. Leozinho, craque, fenômeno. Ele me fala que eu sou fenômeno, o Léo é que é o fenômeno. Kelson, bacana, tá no Atlético Mineiro. Um abraço, meus amigos. Vivi, minha amiga de Santo Antônio, um beijo.
A galera tá prestigiando, bacana. Tá, beleza. A tua vontade é continuar no futsal ou migrar pro campo de vez? Olha, eu sou um apaixonado com futsal. Foi meu primeiro amor. Mas a gente não sabe, né? A patroa vai te bater aí. Não, ela sabe, ela foi o segundo. O futsal chegou antes. Mas é difícil te dizer. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de continuar no futsal o resto da minha vida. Mas a gente sabe que o futsal, eu vejo ele muito incerto, principalmente aqui. As possibilidades no futsal, elas são menores do que no futebol. O futebol é futebol desde sempre, não vai acabar. E não vai acabar. Então eu estou me preparando. Já fiz a licença C da CBF, a licença B. Tá no meu projeto fazer a licença A. Seria em 2021, no meu plano de carreira, mas agora com o coronavírus às vezes vamos ter que adiar. Fiz algumas licenças relacionadas ao futebol aqui na Europa também. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Tem um projeto que estou cozinhando, tá amadurecendo alguma coisa que eu aprendi no futsal para apresentar nos clubes de futebol daqui, que ainda não tem, igual o Santos, um Cruzeiro, o Atlético lá em Belo Horizonte com o Kels que está nos vendo, nos prestigiando tem. Então tá assim, tô me preparando. O que vai acontecer eu não sei, mas se eu tivesse que escolher, se eu pudesse falar, quero ficar no futsal sem sombra de dúvida. É apaixonante ainda. Então, consigo, por exemplo, para sentar um sábado aqui, eu consigo ver futsal de 6 da manhã até meia-noite, analisando. O futebol eu ainda não consegui ter essa paixão de sentar em frente a um computador, em frente a uma televisão e estudar, entender o jogo. Já melhorou, mas ainda eu tenho ainda que treinar essa minha terceira paixão, vamos dizer assim, né? Sim. O Márcio tá falando aí para comentar um pouquinho do tempo de Arsenal. Vamos comentar sim, o Arsenal Texaco. Antes disso, João Gomide, um abraço, meu amigo. É você que é fenômeno. Tiagão, primo, um abraço, beijo para a família em Brasília. Arsenal Texaco foi aquela equipe, né, que no Colégio Santo Antônio, lá em Belo Horizonte, em 94, a Texaco, a multinacional do petróleo, resolveu investir no futsal, e na época eu tinha 17 para 18 anos, fui convidado para fazer parte, e graças a Deus ajudei a equipe a ser tricampeão estadual, bicampeão. Num momento, a equipe tinha Fininho, tinha Choco e tinha Dejaci também, além de Ronaldo, queixudo, que passou por várias equipes no Brasil, Dino, goleiro que foi do Atlético, Renatão, goleiro que foi do Atlético, Alessandro, que é um amigão meu, e para mim foi um dos maiores jogadores que eu pude jogar junto, Alessandro Cambota, e fizemos uma certa história no futsal em Belo Horizonte, em Minas. Era ainda amador. Lembro que nosso treinador era o Tim e o preparador físico era o Beto Vieira, que era da seleção, e foi uma equipe que, além de ter muita gente boa de bola, a gente era muito amigo mesmo. Demais da conta, demais. O futsal em Belo Horizonte ainda era amador, tava tendo a transição, o Ney Pereira estava chegando, depois chegou o Miltinho, que ajudou muito nesse profissionalismo que a gente ainda não conhecia em Belo Horizonte, e depois eu fui professor do Colégio Santo Antônio, então o Arsenal marcou um grande momento que eu tive na minha carreira. Eu jogava no Arsenal quando eu fui campeão mundial pela seleção brasileira, joguei no Arsenal quando eu tive minhas oportunidades para ir para a seleção mineira adulta, participar de uma seleção mineira em 95. Eu era a pessoa mais
mais nova do grupo, jogar com o Jackson ao meu lado, jogar com o Alessandro, com o Juninho, com o Ronaldo, Paulinho Chaves, Clóvis, que tinha sido campeão mundial em 96 com a seleção, inclusive acho que vai passar o jogo esse final de semana no Sport TV, Brasil-Espanha. Então, o Arsenal marcou uma história, por vários motivos da minha carreira. O meu primeiro clube profissional, a gente recebia em dólar. Até achar que eu ia lá buscar meu saláriozinho no final do mês, era dólar. Pô, dólar. Eu tinha mesada do meu pai, às vezes, de repente comecei a receber em dólar com 17 anos. Então, pra fazer o que gostava, né? Para fazer o que gostava. Então, não é fácil não, Foi uma época muito bacana da minha carreira, o Arsenal Techado. Um abraço, Piozinho. Melhor restaurante de Belo Horizonte. Seu mexidão tá fazendo falta, viu? Nossa senhora. Um abraço, Pio, meu irmão. E daí dá para acompanhar bastante a Liga Nacional aqui? Como é que tu faz? Na medida do possível, eu acompanho. Hoje eu tive um pouquinho... Estava conversando com o Peri um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa. E eu adoro saber a história do futsal. Eu sempre me interessei muito por que aconteceu antes de mim. Me interesso o que acontece até hoje, principalmente aqui na Europa, que é onde eu estou mais próximo, né? Mas acompanho a Liga na medida do possível, sim. Tem alguns amigos que participam dela, então a gente está sempre trocando. Não acompanho tanto que eu gostaria de acompanhar, devido a compromissos meus particulares, devido a fuso horário, que às vezes não dá certo, mas na medida do possível acompanho sim, mas gostaria de acompanhar mais. Uhum. Tem pergunta para tu aí do meu parceiro aqui, Felipe Andrade, gente boa demais, meu irmão aqui, que, vamos dizer, abriu as portas para mim no futsal aqui na cidade. Pergunta pro Zico o que ele achou das licenças de futsal da CBF, tendo em vista que o campo e ela é muito importante para seguir na área. Mas as de futsal, muitos profissionais ainda acham os estádios pelos Brasil mais válidos. Eu entendi a pergunta dele. Eu acho que para a gente ter um reconhecimento mundial, a gente precisa da força da CBF. A ENTF, ela estava fazendo um trabalho muito bacana com os cursos, né? Com Choquito, com Perdigão, com uma série, só uma referência no futsal. Mas estava sem força. E isso são diretrizes da FIFA, porque o futsal é da FIFA, que as federações do futebol tomem conta do futsal. Então, mais cedo ou mais tarde, querendo ou não querendo, o futsal no Brasil vai ser administrado pela CBF. Como, eu não sei, se vai ter um setor de futsal lá dentro, a nível mundial é assim, mas ainda tem a CBFS que comanda o futsal no Brasil, né? Que tem a chancela de comandar o futsal. Então, eu acho que é válido. E acho que é muito válido os estádios também, porque é uma maneira de estar capacitando, é uma maneira mais acessível, vamos dizer assim, porque os cursos eu sei que não são baratos, mas é um investimento ao mesmo tempo. Te falo que eu fui um dos primeiros a achar que era caro, que era um absurdo, e fiz o C, fiz o B e quero fazer o A, porque realmente vale a pena. Caro, mas é um investimento. É investimento de pessoas qualificadíssimas. O nível da discussão é muito bacana. O network fiz amizade. Se eu não fiz nada lá, se eu não levei nada de conhecimento para casa, porque eu levei e foi muito, eu fiz 120 amigos. 120 amigos que trocando experiência, eu aprendi tão ou mais do que os professores da licença, eles nos passaram, nos ajudaram também. Então, eu acho que é válido a CBF administrar, né? Mas acho também que deveria ter pessoas do futsal.
Não adianta Não entregar tem. para a CBF e as pessoas do futebol administrar nosso esporte. É um pouco o que acontece aqui na Bélgica. A Bélgica, o futsal da Bélgica é administrado pela Federação de Futebol, mas quem dá as ordens, quem decide alguma coisa nunca entrou no ginásio. É. Então não sabe a realidade, não conhece a realidade do que precisamos. Mas, enfim, política, eu acho que envolve política, envolve outros temas que eu não sou capacitado para falar, para discutir. Esse aí é só o que eu acho, mas eu achar não vai mudar nada. Ter pessoas que não entendem do meio acaba que complica muito o investimento, o querer fazer crescer a competição, o campeonato, os clubes e etc. E algumas decisões que eles tomam, em vez de ajudar, atrapalham. Igual no futsal a gente anda demais para frente, às vezes algumas decisões fazem a gente andar de ré, anda para trás. Enfim. Isso aí. Outro dia na live eu perguntei para ele o que ele achava da Liga Nacional aqui ter o descenso, né? Série A, uma Série B, né? Que ajudaria, ao meu ver, ajudaria muito o esporte a se manter, mesmo que não fosse com 20 equipes, que fosse, sei lá, com 16 equipes, né, na Série A, na B. Eu vejo que talvez isso ajudaria o canal nosso. Essa é a minha opinião sobre isso. Eu acho que em todos os setores da sociedade a concorrência é muito válida. Ela faz você crescer. Então, tendo às vezes uma divisão de primeira e segunda divisão, vai ter a concorrência, porque vai ter a concorrência para uns subirem, vai ter a concorrência para você não cair. Mas aí entra em outro ponto. Teremos clubes suficientes que vão conseguir se manter durante 6, 8 meses para ter uma primeira e uma segunda divisão. Se a gente não vai ter, aí é melhor continuar com o modelo. Mas eu tenho certeza, quem administra a liga, um dos gestores é um grande amigo meu, tenho certeza que o Taveira, tenho certeza que ele faz o melhor, não para ele faz o melhor para o futsal, está em boas mãos, eu acho que ele tem capacidade e qualificação para estar decidindo junto com sua equipe o melhor para o futsal da Liga Nacional. Até vale falar que vai muito também das empresas, né? Que hoje os clubes aqui se mantêm muito, não só aqui, né? Mas durante o mundo afora se mantém muito por causa do a pessoa bancando, uma empresa bancando em cima disso. E a gente vê, o clube vem na Liga Nacional, né? Outros se mantêm, maravilhoso. E vamos ver como vai ficar nessa pós-crise também, né, Felipe? Também. Porque ainda está tudo muito incerto. Aqui na Europa está tudo muito incerto. Estamos sem informações precisas. Mas vamos fazer o quê? Não sei. Bom, e o calendário? Não sei, nós não temos nenhuma informação concreta de como vai ficar a saúde da população para depois tomar algumas medidas. Então é ter paciência. Não tem jeito de decidir uma coisa sem saber. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Abraço, Gira, meu amigo lá da Itália. Júnior Esporte. Vamos ver, ele é meu parceiro aqui, meu irmão. Chamamento meu. Família tá Salut Habib, como ça va? Bien, des amis. En français, on va essayer de faire un livre en français. A questão não só do futsal, mas também do futebol, todo mundo está esperando um retorno, né? Porque a empresa bota a marca ali, né? E quer ter um retorno de imagem. A televisão não está tendo isso agora. Ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Uhum. Tem que ter um retorno. Gui, tamo junto, tá, meu irmão? Tamo junto. É fera demais. O professor Rodrigo Santiago aí também, preparador físico do Minas, profissional que dispensa comentários. Vamos estar juntos segunda-feira, né, professor Rodrigo? Obrigado pelo convite, viu, da Comissão Técnica do Minas.
Top demais. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Se tiver, vamos polemizar. Vamos tentar responder aí. Aí, Felipe, você tá com um futuro brilhante, a galera falando aí, ó. O Gui, você é meu parceiro. A gente foi pra Taça Brasil junto, pô, fizemos uma amizade sensacional. Meu irmão. Bacana. Primeiro parecia que a gente não ia se implicar muito aí. Hoje é irmão. Bacana. O esporte, se não der nada pra gente, dá essas amizades, né, Felipe? Não, dá. Isso é verdade. Eu sou muito grato ao esporte por causa disso. Eu era uma pessoa, vamos dizer, muito travada e acabou que depois o meu envolvimento dentro do esporte, dentro da educação física agora, vamos dizer, eu tô virando outro. Tanto que eu comecei com esse projeto da página, né? Comecei agora com as lives, pretendo manter depois passou pandemia, acabou esse negócio de lá, vou manter, tentar trazer conteúdo aqui para a página, essas coisas. Precisar da gente, estamos à disposição aqui. Tamo junto. Eu te agradeço demais, mais uma vez, por ter aceitado o convite de estar aqui. Tá? Estou muito feliz de estar batendo esse papo contigo. Não ri não, Gui. Não ri não. Mandando mensagem. Bom, a gente tinha até perguntado, não sei nem se o Luiz Guilherme está mandando mensagem agora, se ele estava acompanhando a parte da preparação física aí, né, que estava falando de ser bem reduzido até por causa do tempo, é mais prevenção e tal. Você que também é formado em educação física, se tiver alguma dicasinha para dar para esse meu parceiro aí, não só para ele, para todo mundo que está acompanhando aí, que é da área de educação física aí. Ó, para ser bem sincero, a parte de preparação física, eu não gosto. Não. Assim, não é que eu não gosto, conheço, o meu negócio é campinho magnético, desenhar, rabiscar, essa parte de laboratório, essa galera é diferenciada, eu tiro o chapéu para quem gosta. E precisamos, e eu acho que é muito importante também. Eu acho que a sugestão, o conselho é o mesmo para todo treinador, não pode parar, tem que estar capacitando, tem que ver o que, principalmente eles, né, que tem que saber as ferramentas novas que estão aparecendo, não pode ficar defasado. Acho que em toda a área da nossa sociedade é isso, cara. Quem fica parado no tempo, mas o carro passa em cima. Temos que continuar sempre trabalhando, sempre buscando, né? Não tem muito segredo, não. Que seja para treinador, que seja preparador físico, seja para fisioterapeuta, que seja para nutricionista, estudo. Tem jeito. Um conterrâneo seu aí, ó. Chegou aí, Everton, mais um amigo que fiz da licença. Estava lá em, se não me engano, Além Paraíba. Uma escolinha, agora voltou para o Rio. Ao Gil Sergipano aí também, fera do futsal também. Um abraço, Gil. Voltando lá atrás um pouquinho. Deixa eu ver. Você é uma pergunta aqui mesmo, mas sendo amador, o nível é melhor do que no Brasil? Não, o nível do Brasil não dá para se comparar. Para mim é o melhor futsal do mundo ainda. Não dá. A Espanha pode ser que chegue perto, mas igual, em todos os sentidos, de jogador, de experiência, de treinador, de preparação física, de fisioterapia, não tem igual o Brasil. É em todo lugar. É muito. O talento de jogador é uma fonte, eu vou dizer até que não acaba. Cada dia aparece gente nova, você vai na liga, você vê, pô, apareceu mais esse aí. Isso a gente tá falando só os que aparecem, que estão na mídia, mas fora da mídia tem muita gente boa de trabalho. Mas é demais, é muita coisa. Então não dá para comparar. Brasil é o concurso, não tem jeito. Tanto que eu toquei até nesse assunto com o Davi na outra live, de as ligas, as maiores ligas, a russa, a Portugal, a da Espanha, né, que para mim é a segunda melhor, trazer muitos brasileiros, naturalizar esses brasileiros para que joguem lá. A Espanha, até pouco tempo atrás, tinha um alemão, tinha um Fernandão.
Mas mesmo não naturalizando, é o que eu voltamos à minha fala lá. A evolução e o desenvolvimento desse país se deve muito ao intercâmbio. E não falo só de brasileiros. Falo intercâmbio de nações. Então, na Rússia, passaram-se muitos brasileiros e tem ainda, mas passaram português, passam espanhóis, passam gente que foram da ex-União Soviética, então passa gente da Geórgia, passa gente da Ucrânia. Na Espanha, a mesma coisa. Isso aí eu acho que poderia ser interessante para o Brasil. O Brasil também trazer gente de fora para a nossa liga. De vez em quando aparece alguns argentinos, né? Teve algum uruguaio também, um outro, mas é muito pequeno, muito pouco. Então eu acho, a Espanha eu tenho certeza absoluta, na década de 80 e 90, o tanto de brasileiro que foi para lá e fez o futsal lá desenvolver, na Itália, todo enquanto é lugar. E eu acho que aqui tem que ser o caminho. A França agora vai acontecer isso também, e já está acontecendo, tem muito português, muito brasileiro, muito espanhol, alguns croatas, alguns eslovenos, e eu acho que é isso. É a globalização. Vamos ver, tem tudo para ser. Né? O Ricardinho, né? O Ricardinho veio com um pacote completo, né? Vem ele, vem Velasco, vem... Se o futsal francês souber aproveitar o Ricardinho, não digo que é igual o Falcão, mas chega próximo. Não estou falando no nível de futebol, estou falando da mídia, do marketing. Então é o momento do futsal francês aproveitar da imagem do Ricardinho e outros para chamar a gente. Mas agora, volto a repetir, vamos ver como vai ficar esse pós-pandemia, né? Porque vai afetar. Todo mundo. Não. E voltando um pouquinho atrás, falando do futsal brasileiro, como é que tu viu essa aposentadoria do Falcão? Acaba que a gente perdeu uma referência também na mídia, né? Porque, querendo ou não, ele já não tá mais dentro de quadro, já não atrai os olhos, vamos dizer, da Globo, né? Pra estar transmitindo os jogos ali na todo... Tirando o Sport TV que transmite, né, a Liga Nacional, a gente perdeu um pouquinho da seleção, assim, vamos dizer. Hoje eu sinto um pouquinho afastado. Eu acho assim, Felipe, o Falcão, muita coisa do esporte que nós temos hoje em dia é graças a ele. Sim. Mas a gente não pode ficar dependente só de um produto, no caso o produto Falcão. Nós temos o esporte, tem que se autossustentar. E essa sustentabilidade, eu não falo nível financeiro, é nível de marketing, é o nível do nosso esporte. A cada vez que perde um ídolo, uma referência, no caso foi o Falcão, que outros aparecem ou que o futsal fica em evidência de uma outra maneira. Sim. E isso eu acho que não depende só dos atores que são os jogadores, depende da parte de fora também, dos gestores, de quem faz o nosso esporte. Os jogadores também têm sua parcela, os treinadores, os clubes. Então uma somatória de pessoas que devem fazer isso, que a gente fique sustentável, no sentido de não depender só de um Falcão, ou só daqui a pouco de um Leandro Lino, ou só de um Ferrão. Nós temos que achar maneiras e estratégias de ter essa sustentabilidade. Então eu vejo muito desse lado. A gente não pode ficar agarrado só no atleta, porque atletas vão e reaparecem outros. Passa tão rápido que eu nem... Pois é, papo bom, a gente nem vê o tempo passar, mas eu acho que é isso aí, acho que eu respondi mais ou menos, é sustentabilidade. Sim. Nós temos que achar estratégias, aí é juntar, fazer equipes de gestores, de clubes, de atletas, e tentar achar uma solução comum para o bem do nosso esporte.
Sim, Ao perfeito. Bezo. Um abraço, Bezo. Top sua live ontem, hein? KPRF lá da Rússia. Nacho, que tal, hermano? Gente lá da Espanha, Nacho, craque lá da Espanha. Uhum. De Ponte de Europa. O Bezo. Oi. Então, uma perguntinha que tá faltando. Eu pra mim ainda tinha meia hora só que a gente tava conversando, tão bom que tava. Eu tô por conta. Enquanto a bateria der aqui, a bateria tá tranquila. Graças a Deus. Um abraço, Beço. Sobre pretensões de carreira, o que você almeja aí futuramente? Não entendi? Pretensões na carreira, o que você almeja aí futuramente? Mas a minha carreira de treinador ela é muito recente, né? Na verdade. Então, graças a Deus, foi rápida, vamos dizer assim. Mesmo que o título não viesse da maneira que eu gostaria, aconteceu. Eu não esperava que esse título viria como ele viria, que eu digo, o tempo. Uhum. Porque se eu lembro bem, tem 4 anos eu estava num time que eu brigava para não cair, treinando 2 vezes semanas. Depois passei, conseguindo, depois fui para um time mais estruturado, mas que por diversos motivos nós caímos para a segunda divisão. Eles optaram por não continuar o trabalho, respeitei. E depois eu fui para um time que treinava 1 vez por semana, 1h30, junto com o Sub-21, então às vezes eu tinha 18 atletas para 1h30. Conseguimos chegar na final de uma Copa da Bélgica contra a equipe profissional. No ano seguinte conseguimos ficar em 5º lugar, fato que foi inédito. Conseguimos jogar uma Copa Internacional por esse time, que era por essa equipe, Copa Benelux, e conseguimos ter uma defesa, foi a segunda melhor defesa do campeonato. Fiquei surpreso pela característica da equipe. A característica era uma equipe também que tinha jogadores com características e com qualidades principalmente ofensivas, e conseguimos fazer um trabalho que eles se comprometeram e fizeram muito bem a parte defensiva. O goleiro é até o da seleção francesa, Joevin. E logo depois apareceu essa oportunidade de vir para o clube que eu estou atualmente, que é um clube que sempre investiu um pouco mais do que os outros, apesar de ser amador, e que no papel sempre teve entre as 3 melhores equipes da Bélgica, mas que na prática só estava ficando em 4º, 5º lugar, 6º. E num período de 1 ano, nós conseguimos adotar uma filosofia. Que eu falo eu, juntamente com os atletas, que abraçaram a ideia e treinaram muito para isso, e fizemos uma temporada que, se não viesse o título, a gente tinha conquistado alguma coisa. O trabalho, a gente estava ciente que nós já éramos campeões simplesmente pelo fato do trabalho que nós fizemos. Então, o que eu almejo é continuar com esse trabalho. Já está confirmado, nós renovamos por mais 1 ano. Eu acho que eu ainda almejo ajudar a seleção belga, de alguma forma. O momento que eu passei pela seleção, eu ainda tinha pouca experiência. Eu acho que, voltando hoje em dia, analisando, eu ainda não era um momento, eu ainda não estava totalmente preparado para um desafio como ele aconteceu. Acho que dei minha contribuição, mas com a experiência de hoje em dia eu poderia ter ajudado ainda mais. E a ideia é essa, é continuar ainda fazendo um trabalho, tendo uma equipe por aqui que eu possa mostrar meu trabalho. Na Europa agora, se confirmar, se a gente tiver a confirmação que vamos estar presente na Euro, na Champions do futsal do ano que vem, mas fazer um papel bacana.
sem pressão nenhuma de resultado, chegar 16º, não, é fazer um trabalho correto, sem muita pressão, mostrar que ainda que na Bélgica tem gente que trabalha também, mesmo não tendo as condições profissionais ideais, num curto prazo é essa. A longo prazo eu tenho outros objetivos, um deles é terminar minha licença no futebol, sonho ainda em ter a Pro, projeto de vida até os 50 anos ter esses diplomas, se tiver oportunidade de ter a UEFA B do futsal, mas isso ainda não depende de mim, depende da federação oferecer, e é isso que eu almejo num curto e médio prazo. Essa licença aí que você falou da federação oferecer, eles têm que vir atrás de você para ver se você tem interesse ou tu tem que chegar lá também? Como é que funciona? Na verdade, eles não têm um curso pronto. Eles têm que preparar o curso e uma vez que eles oferecem, aí eu vou me candidatar. Na verdade, não é candidatar. Você manda o seu currículo e se você tiver a parte financeira, que não é tão custosa, não é tão cara, eles te aprovam ou não. Acho que no meu caso não vai ter problema nenhum de ser aprovado para fazer o curso. Entendi. Pedro Paiva, um abração, meu amigo. Tá sumido, hein? Precisamos conversar, hein? Pedro Paiva é um grande amigo também. Lá de Belo Horizonte. Ô Zico, aí já passa o quê? Da meia-noite, 1h da manhã? Aqui 00:30, mas aqui tá bem tranquilo. Com essa pandemia a gente não gasta energia durante o dia, né? Aí não cansa, aí fica. Hoje tem live, e agora que começa as lives aí no Brasil, aí ontem tinha uma live também, fiz uma participação bacana com o professor Cleóbio lá de Recife. Aí ficamos aqui na resenha, eu, minha família, minha esposa, as crianças, às vezes um jogo de sociedade, um Uno, tomo minha cervejinha aqui de leve para dar o sono. Quanto a isso é bem tranquilo, eu sempre fui muito da noite. Então de dia eu sou mais lento e de noite é que a gente está no pique, mesmo porque a gente costuma, mesmo fora da pandemia, era que todo mundo chegava do serviço, então a gente sempre foi de dormir muito tarde e acordar muito cedo. Entendi. Fugiu até a pergunta aqui agora, mas vamos lá. Se hoje receber essa proposta para voltar para o Brasil, tendo um trabalho sólido, tu voltaria? Ou prefere continuar na Europa, já que está aí há tanto tempo? Rafa, Felipe, desculpa, tem trabalho sólido aí no Brasil como treinador? Você conhece algum treinador no futebol ou no futsal que tem algum trabalho sólido? É difícil. Não, hoje em dia eu estou muito feliz aqui. Meu projeto de vida é para voltar para o Brasil um dia, mas não vejo um breve, não. Por quê? Mas condições, principalmente, hoje em dia eu tenho 2 filhos e eu penso muito. Então, eles são questão de educação, questão de segurança, questão de saúde. O momento que eu estou vivendo profissionalmente, acho que aqui me oferece mais oportunidades. Então, hoje em dia, se eu tivesse uma proposta sólida do Brasil, eu ainda continuava na Bélgica. Tá certo. Ô Zico, então, vamos dizer, eu vou deixar tu aproveitar a família, te agradecer mais uma vez, tá? Por ter aceitado o convite e futuramente vamos marcar uma outra resenha, um outro bate-papo aqui na página aqui, tá? Muito obrigado mesmo e deixa aí uma palavrinha pro pessoal aí que tá acompanhando a gente ainda. Felipe, eu que tenho que te agradecer. Vou mandar aqui, aí começa as resenhas. Os traíras estão todos chegando, ainda bem que eles estão chegando na hora que eu estou indo embora. Aí, o Éder aí, O Éder é um senhor treinador. Passou pelo mundo árabe, pela China, hoje em dia está lá no mundo árabe ainda, só quer ganhar petrodólar.
É complicado. Queria deixar um abraço para meus amigos do Futsamba, da minha turma. O Pio tá aí, volto a repetir, o melhor restaurante de Belo Horizonte, disparado, chopp mais gelado, o melhor mexido. Se você for lá em Belo Horizonte, vai lá no Pio, hein? Pio Brasiliano. Um abraço para o pessoal da Educação Física lá da UFMG, o Renato tá aí, Renato Lima, professor do Magno, os grandes treinadores que passaram aí, que deram um alô na live aí, como Bezo, Davi, Malafaia, Peri, professor Rodrigo lá do Minas, um abraço para vocês, espero que esteja tudo bem com todos, com a família de todos, e fica o meu agradecimento. Para você, Felipe, vida longa, sucesso ao projeto da sua página aí do futsal. Mais uma vez repito, o que você estiver precisando aqui na Europa, na Bélgica, se achar que eu posso te ajudar, mas será um prazer ajudá-lo. Você, seus amigos, se tiver alguém por aí. E é só agradecimento. Querendo marcar outro para falar de futebol menos. Futsal, eu me aventuro ainda. Vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade de estar discutindo, de estar trocando uma ideia. Não sou o dono da verdade. Não quero, não tenho essa pretensão. Estou aí buscando também sempre. Às vezes, em umas conversas dessas, a gente aprende algumas coisas, a gente sempre aprende. E com você não foi diferente, não. Mesmo que você não saiba, com suas falas aí, a gente aprende do outro lado aqui também. Tá bom? Um beijo para todo mundo aí, um abraço. Por um acaso alguém depois tiver dúvida aí, manda um direct aí que a gente responde com o maior prazer. Tá bom? Obrigadão, tá? Um abraço, Felipe. Sucesso aí, meu amigo. Valeu.